heranças familiares, a herança materna. Então, as nossas mães tiveram muita influência na nossa criação, na criação do nosso caráter, das nossas emoções, de quem nós somos hoje. E muitas talvez tiveram mães muito fortes, muito decididas, muito, sábias, mas algumas talvez tenham sido até mesmo abandonadas pela sua mãe. E isso pode trazer muitos problemas na nossa vida hoje, em quem nós somos hoje. E como a gente está tratando, então, as feridas feitas pela nossa família, eu quero dizer para você que a Bíblia diz, lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Então a palavra nos diz que pode sim os pais nos esquecerem. Como a gente viu, que é muito mais fácil um pai esquecer dos seus filhos, abandonar os seus filhos, do que uma mãe. Mas a própria palavra do Senhor diz que é possível sim uma mãe abandonar. E talvez você tenha problemas na sua vida que você nem sabe que é por causa dessa situação, por causa de um abandono, por causa de maus tratos, por causa de situações que você viveu na sua infância, na sua adolescência com a sua mãe. E nós precisamos curar essas feridas, para que nós possamos encontrar as nossas dracmas, os nossos valores. Então quero dizer para vocês, um dos amores mais fortes é o amor de mãe pelos filhos. Muitas pessoas dizem, o amor de mãe é o amor que supera tudo. Uma mãe aceita o seu filho na pior situação. Mas a Bíblia diz que muitas mães podem sim abandonar e esquecer, mas muito maior é o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus. E Ele quer hoje curar e restaurar o nosso relacionamento com a nossa mãe. Porque se você tem um relacionamento com a sua mãe conturbado, se você tem mágoas, se você tem tristeza quando você fala na sua mãe, você não tem vontade de estar com ela, talvez você até nem tenha mais a sua mãe, mas você ainda tem um sentimento por ela, mesmo ela já tendo partido, e você ainda sente algo que afeta você quando você fala em mãe, quando é falado no amor de mãe. Então você precisa de cura. Sabe por quê? Porque o relacionamento com a nossa mãe, ele vai nos levar aos bons relacionamentos com as outras pessoas. Então, se hoje nós temos uma ferida materna, uma ferida na nossa vida feita pelo relacionamento com a nossa mãe, com certeza nós não saberemos nos relacionar com as outras pessoas. Talvez é por isso que você olhe hoje para a sua vida e pense assim: eu não tenho muitas amigas, eu não consigo abrir o meu coração e ter uma amiga. Talvez você não consiga se submeter a autoridades. Talvez você não consiga ver a sua chefe, talvez lá no seu trabalho você tenha uma chefe. Talvez você tenha a sua pastora, a sua líder, e você não consegue se submeter a ela, se sujeitar à autoridade dela. Por quê? Porque você tem um problema com a autoridade da sua mãe. Então, essa situação com a nossa mãe, ela vai limitando os nossos relacionamentos, até mesmo dentro do casamento. Tem mulheres hoje que estão passando dificuldades dentro do seu casamento, exatamente por quê? Porque elas descobriram que elas tiveram um mau relacionamento com a sua mãe e hoje elas não estão sabendo lidar com o seu marido e com os seus filhos. Então, por isso é tão importante, amadas, a gente curar as nossas feridas, porque elas afetam a nossa vida hoje, a nossa vida adulta e até mesmo a nossa família. Então, se você teve problemas com a sua mãe, talvez a sua mãe não foi porque ela quis, ela
pode de repente ter sido criada num ambiente em que ela não recebeu amor. Talvez ela também foi abandonada. Talvez ela também não soube se relacionar com a sua mãe. E ela entrou num casamento, num relacionamento, e aí veio você. E aí ela não sabia também se relacionar com você. Talvez não é culpa da sua mãe. Então você tem que analisar qual a situação, qual o contexto da sua mãe e até mesmo do seu pai, né? Qual o contexto que eles viveram para eles terem abandonado. Muitas mães, elas não dão atenção para os filhos, elas dão atenção para todas as pessoas, menos para os filhos. Elas não estão lá quando eles precisam, elas não estão lá quando eles necessitam. Talvez a sua mãe não estava presente nos maiores momentos da sua vida, talvez nos piores, talvez nos mais felizes, e isso fez diferença, isso causou feridas, mas eu quero dizer para você, hoje Deus está te curando. Amém? Hoje é o momento, esse é o momento, esse é o tempo da cura. Se você, por algum motivo, na sua infância você foi abandonada, deixada de lado pela sua mãe, ela não supriu as necessidades, as suas carências, e isso afetou a sua vida até hoje, hoje Deus está te libertando, hoje Deus está dizendo, perdoe a sua mãe. Talvez você é de uma geração como a minha, que os pais, eles se separavam. Tem muitas pessoas que eu conheço, muitas amigas, muitas pessoas até da minha família, que tiveram esse problema. Os seus pais se separaram. Isso é uma grande ferida para nós. Por quê? Porque vai mudar toda a nossa vida. A presença do pai é importante. Quando você tem um padrasto, vai ficar diferente, vai mudar. Quando a sua mãe deixa o lar, de repente ela saiu para trabalhar e você ficou ao cuidado de outras pessoas, isso tudo causa feridas. Mas eu quero dizer para vocês hoje, perdoe. Nós já vimos, né? Vamos perdoar o nosso pai e vamos perdoar, liberar perdão para nossa mãe. Como eu já tenho falado aqui, você não precisa ir lá para sua mãe, se você ainda tem a sua mãe, e dizer para ela, você me abandonou, você me faltou no momento que eu mais precisei, mas eu te perdoo. Não, não abre uma ferida. Não abre uma ferida que você não vai poder tratar. Mas perdoe diante de Deus. Dobre o seu joelho, ore, fale para Deus, Senhor, eu tenho essa falta. Eu estou aqui ouvindo essa ministração e eu tenho esse problema com a minha mãe. Talvez você não goste da sua mãe, você não queira estar perto dela, você não convide ela para sua casa, você não vá na casa dela. Mas eu quero dizer para você, perdoe. Perdoe e decida ter atitudes diferentes. Decida você fazer a diferença. Talvez o que a sua mãe precisa é que você procure ela. É que você chame ela para estar na sua casa. Talvez ela precisa que você faça algo de bom em direção a ela, até para que ela se sinta amada por Deus, porque eu sempre falo, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma mudança de vida, nós estamos conhecendo a Jesus, então não queira cobrar o outro, não queira cobrar e colocar culpa nos outros, não, decida hoje, eu estou conhecendo Jesus, eu estou numa caminhada com Deus, eu estou sendo curada, eu vou fazer a diferença. Amém? Então, no que depender de você, trate bem os seus pais, honre os seus pais, independente das feridas que eles causaram na sua vida. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. E até mesmo se eles conheciam, eles falharam, eles já vão ter uma colheita daqueles erros que eles cometeram. Mas não queira você também colocar mais uma carga nessa colheita. Perdoe, ame, trate com carinho. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Você quer que tudo que você faz seja abençoado? Então honre seus pais, principalmente se eles não merecem ser honrados. Honre. Isso fala de amar, tratar bem, tratar com carinho, tratar com respeito, mas isso fala também de dinheiro, de você dar bens, de você dar coisas materiais, de você dar dinheiro para os seus pais. Então faça isso, honre pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra e deixe Deus curar todas as feridas na sua vida. Amém? Esse é um tempo de muita cura. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você, a partir de hoje,
tenha uma mudança de atitude em relação aos seus pais, olhando para a vida deles e entendendo que eles também têm uma bagagem. Eles também vieram cada um de uma família, eles se uniram, eles trouxeram talvez toda aquela bagagem e não souberam o que fazer dentro do seu casamento. Então perdoe seus pais, ore e abençoe eles. Se a sua mãe já não está aqui, peça para Deus tirar do seu coração toda a mágoa, todo o rancor, toda a amargura, toda a tristeza, porque Ele vai tirar. E esse é o tempo da sua cura. Em nome de Jesus, amém.